mão. Eu vou ensinar esse cestinho, né, que não precisa ser necessariamente para maternidade, pode ser para vocês fazerem o que vocês quiserem depois. Pode ser maior, menor, não importa, tá? Bom, então, para começar, se vocês quiserem deixar a base do cesto, igual eu falei, vocês podem usar dois, tá? Dois sintéticos, ou se não, vocês podem usar um só, não tem problema, vai dar certo também. Eu vou começar com uma agulha mais fina. Eu tenho aqui uma agulha 4,5, mas vocês podem usar a que você tiver. Não precisa ser uma agulha grossa, pode ser uma agulha fina, justamente para vocês conseguirem passar o fio náutico por esses buraquinhos aqui. O que eu vou usar é o de 5 milímetros, tá? Além desse material, o que você vai precisar? Você vai precisar de um isqueiro e uma tesoura. O isqueiro é imprescindível para você fazer esse tipo de trabalho, porque se você não queimar a ponta do fio náutico, se você fizer só a bolsa e não queimar, você vai ver que depois ele tem, se você deixar ele assim, ó, desse jeitinho aqui, com o tempo, ó, alguém pode vir, puxar e ele vai desfazer inteirinho, tá? Então, sempre que você for trabalhar com ele, já vem aqui, queima a pontinha, não precisa queimar muito, tá? É só para ele não desfiar. Então, esses são os materiais, os principais aqui, o que a gente vai usar. Deixa eu só abaixar um pouco aqui o meu, para ficar mais pertinho, para eu conseguir mostrar para vocês. Então, o que a gente vai fazer aqui no começo? A gente vai fazer uma volta aqui de ponto baixíssimo pela volta toda, porque eu quero fazer esse detalhe aqui, ó. Um detalhe meio que de correntinhas aqui, ele vai ficar como se fosse umas correntinhas por aqui. Então, eu vou vir aqui, eu gosto de começar sempre pelo meio, tá? Eu não gosto de começar pelas bordas, eu acho que o acabamento fica melhor quando você coloca ele na lateral aqui da peça, que é como se fosse a parte de trás do seu cesto, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, eu vou deixar um pedaço de fio mais comprido no começo, para depois eu usar ele para fazer o acabamento. Então, eu vou pegar aqui e vou passar por dentro do meu buraquinho. E vou fazer ponto baixíssimo na volta toda. Então, eu vou segurar o fio aqui, entrei com a minha agulha, puxei o fio lá de trás, ó, passo por dentro do buraquinho e passo por dentro do ponto. Entro aqui no próximo buraquinho, pego o fio lá de trás, passo por dentro do buraquinho aqui e dentro do ponto, tá? Lembrando que não aperta esses pontos, tá? Se você é acostumado a fazer amigurumi, geralmente quem faz amigurumi tende a apertar o ponto. Se você apertar esse ponto, depois você vai ver que a sua peça de sintético vai ficar toda franzida. Então, solta a mão. Eu sei que essa agulha é pequena, que a gente tende a apertar ela porque, né, a gente está com uma agulha pequena, então, eu vou fazer o ponto do tamanho aqui da minha agulha, mas não, dá uma largadinha no ponto e continua fazendo ponto baixíssimo, tá? Então, sempre lembra de fazer bem relaxada, não aperta, não fique estressada, vai dar tudo certo no final. E eu vou fazendo um ponto para cada ponto aqui de base. Só a Rosiane, que estava com uma base diferente, que talvez para ela vai ter que apertar um pouquinho, porque os pontos dela, né, o ponto aqui, os buraquinhos, são bem afastados um do outro. Desculpa, são muito próximos para ficar mais certinho. Mas quem tiver com a base da personal, pode deixar ele bem soltinho, tá? E aí eu vou fazer isso daqui a volta toda. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, só para eu conseguir fazer a volta toda. Que eu não fiz aquele... Não peguei uma outra base para poder já deixar pronto e falar, olha, já terminei e tal, piscou os olhos e já está pronto. Vou ter que fazer aqui com vocês. E aí, conforme vocês vão fazendo, coloca na mesa, vai vendo se ele tá reto aqui, tá? Para ver se não tá franzindo, se você não tá apertando demais.
Eu vou a volta todinha. Outra coisa boa também dessa agulha um pouquinho mais fina é que fica bem mais fácil de você conseguir passar o fio, que esse fio é mais grossinho, né? Por dentro dos buracos. Vou deixar meu cone aqui no chão para ficar mais fácil. Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser colocar no chat, ou se quiser ligar o microfone e falar, não tem problema, tá, gente? Então, fiquem à vontade. Se eu me empolgar e começar a ir muito rápido também, que às vezes eu acho que eu tô fazendo muito devagar, aí eu não quero dar sono em ninguém. E vai dando aquela olhada, tá? Aquela conferida, coloca na mesa, vai fazendo com carinho. Eu falo que eu vou ajeitando os pontos também. Então, eu faço um pouquinho, eu vou dando uma ajeitada nos pontos, fazendo um carinho nele para ele ficar mais certinho. E eu cheguei aqui, ó, no meu último ponto e fiz o meu último ponto aqui. Tá? O que que eu vou fazer? Esse último ponto aqui, eu ó, vou desfazer esse último ponto aqui, só que eu vou ficar com essa argolinha aqui, ó. Tá? Esse último ponto eu desfiz. O que que eu vou fazer? Eu vou usar esse fio aqui que eu falei para vocês deixarem comprido para poder refazer esse último ponto. Então, eu vou puxar ele por aqui, ó, para frente, tá? Eu puxei aquela, ó, a pontinha que estava lá atrás, eu puxei por dentro dessa última argolinha. E o que que eu vou fazer, ó? Vou passar por baixo das duas perninhas aqui, ó, aqui por baixo. E vou jogar esse fio de novo lá para trás, ó, por dentro dessa última argolinha aqui. Eu vou refazer esse ponto usando esse fio aqui, tá? Por quê? Porque daí eu não preciso cortar esse meu fio do novelo. Então, eu vou vir aqui, ó, com a minha agulha de trás, ó, passando pelo meio da última argolinha e vou passar esse rabicó lá para trás. Ó. Então, eu refiz esse meu último ponto usando aquele fiozinho do começo. Então, esse daqui é o primeiro, vamos dizer, pulo do gato para você não precisar cortar o seu fio. Aí, esse fio aqui, depois vocês podem vir aqui, né, e esconder. Como que eu escondo? Eu vou passando ele aqui, ó. Vou fazendo meio que um zigue-zague. Tem gente que Ana, depois cola, pode falar. a Paula perguntou se a base de sintético é para dar mais estrutura à peça. Se é para dar mais estrutura, Uhum. então, na verdade, assim, ela vai te facilitar o trabalho, porque daí você não vai precisar crochetar o fundo. Não necessariamente vai te dar mais estrutura, porque, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou usando só uma parte de sintético. Se você fizesse com o fio náutico, provavelmente o fundo iria ficar mais durinho do que com esse daqui. Esse daqui é mais molinho. Por isso que o primeiro eu usei dois sintéticos. Aí sim, ó, ele tá bem mais firme. Tá? Então, assim, se vocês querem uma base bem firme, bem dura, aí vocês podem usar MDF, que daí vai, por exemplo, uma bandeja, alguma coisa que precise de estrutura, aí vocês usam alguma coisa tipo bem mais acrílico, MDF. Mas esse aqui é mais assim, para dar um charme, uma coisa diferente e para facilitar também, porque vocês não precisam crochetar a base, tá? Já aproveitando, Ana, também me Uhum. perguntaram se é a mesma, começa da mesma forma com MDF. Seria do Sim, mesmo é a jeito que mesma faria? coisa, igualzinho. Tá? Se vocês quiserem fazer MDF, é que no MDF eu geralmente eu não faço essa parte aqui, essa correntinha primeira, eu vou já subir a lateral. Eu gosto do MDF que ele fique no, tipo, o MDF fique no na mesa já. Então eu já subo as carreiras, as laterais, mas claro, você pode começar desse jeito, não tem problema nenhum, tá? Vocês podem fazer esse detalhe aqui.
E agora, o que que eu vou fazer? Então, aqui eu já fiz as minhas correntinhas, agora é uma partezinha um pouquinho mais chata, porque você vai entrar no ponto, aí tem o meu fio lá atrás, né? E eu vou fazer ponto baixo na volta toda aqui do meu sintético, tá? Então, eu vou entrar aqui, ó, pelo meio da correntinha e vou puxar o fio lá de trás, pelo meio aqui, e o que que eu vou fazer, ó? Dou uma largadinha, tá? Eu não deixo ele assim, ó, apertado. Eu cresço ele um pouquinho para ele ficar quase do tamanho aqui, ó, da base. E faço um ponto baixo, tá? Aí vou no meu próximo ponto e vou fazer ponto baixo. Sempre lembrando de crescer. Essa primeira laçada que vocês vão fazer, ó, sempre cresce ele e aí sim você fecha. Que é a mesma coisa, se você não crescer esse ponto, ele vai começar a franzir todo o seu sintético, tá? Então, eu vou fazer isso a volta toda e vou fazer por um ponto baixo por ponto aqui. E agora, o que que vai acontecer? Aqui na lateral, se eu fizer um para cada um só, ele vai franzir. Então, eu preciso colocar aumentos aqui nessa lateral para ele poder abrir essa parte aqui. Então, se vocês tiverem essa peça igual a minha, vocês vão ter que fazer alguns aumentos aqui. Onde eu vou fazer? Você vai ter que ser meio que no olhômetro, sabe? Se o seu ponto começar a cair para um lado, quer dizer que ele está precisando de aumento. Então, não tem muito regra nessa hora, porque, por exemplo, nesse daqui, ó, ele não é o mesmo formato. Então, nesse caso aqui, eu coloquei alguns aumentos quando eu achei que precisava, tá? Então, peças redondas, lembre-se sempre que vocês precisam colocar aumentos, tá? Porque senão ele não vai ficar retinho. Então, aqui nesse caso, a gente vai começar a fazer aqui a lateral. Posso falar uma observação também, Ana, sobre Claro, essa questão do aumento? Se vocês não colocam o aumento na quantidade necessária, assim, que precisa ali quando tem uma curva, se você fizer só um ponto ali, mesmo que pareça que a base está reta ali, né, na hora que você finaliza, esse fundo está reto, quando você for subir o cesto, ele vai começar a entrar para dentro, assim, ele não vai subir sim, reto, né, ele vai começar a entrar para dentro. Então, por isso que tem que ter uma quantidade de aumentos boa ali, que não fique tão muito aumentos, né, que vai abrir o cesto, nem poucos aumentos que vai fechar o cesto. Mas daí é de feeling mesmo, né, e vendo se precisa ou isso. não. Uhum. Tanto é que a Bia, ela tem uns vídeos de bolsas com base, assim, que ela ensina super bem essa parte também. Eu não sou muito chegada nas bolsas, né? Tanto é que eu tentei fazer uma bolsa dela e não ficou legal. Eu vou refazer. Mas, assim, eu tô aprendendo, uma hora vai ficar boa a bolsa. Ó, então, nesse caso aqui, eu fiz um ponto e eu vou entrar no mesmo ponto aqui, ó, e vou fazer mais um. Ele é um pouquinho mais chato? Sim. Por isso que a gente está usando uma agulha um pouco menor do que geralmente a gente usa para poder conseguir fazer isso, de enfiar a agulha no mesmo ponto para poder fazer isso daqui. E aí vocês vão vendo, vão dando uma olhada, se precisa de mais aumento, se não precisa. O que eu gosto de fazer é colocar na mesa e ver se ele está ficando reto. Geralmente, quando você faz pouco aumento, ele começa a fazer isso daqui, ó. Ele começa a subir. Então, se você faz os aumentos, ele fica retinho, provavelmente já tá mais certo do que errado. Então, é bem feeling mesmo. E aí a gente vai fazendo isso a volta toda. E assim, quando você fez um lado, aí do outro lado você vai repetir, né? Também a gente não pode pegar e fazer, por exemplo, aqui eu fiz 3 aumentos e do outro lado fazer só um ou dois. Então, já que você já fez um lado e você achou que está certo, já copia para o outro lado, faz a mesma coisa. Então, aqui eu vou fazer 3 aumentos também. E sempre lembrando de crescer essa primeira laçada, tá? Não aperta. Lembra que a gente não está fazendo amigurumi.
que ele não precisa ficar aquele ponto apertado que você sofre. E aqui eu vou fazer meu último aumento. Quando eu falo aumento, tá, gente, é 2 pontos num ponto só. Então, em um ponto aqui, eu vou colocar 2 pontos num só. E assim, eu já sou mais acostumada a trabalhar com fio fino. Então, assim, trabalhar com o fio náutico por muito tempo machuca a minha mão. Então, se vocês estiverem fazendo e começarem a sentir muita dor, para um pouquinho, alonga, pega um outro projeto, não fica forçando o seu braço, porque tem, assim, é muito de costume também. Eu não sou acostumada a trabalhar com fio grosso. Então, assim, eu não conseguiria ficar o dia inteiro fazendo só cesto, só bolsa, trabalhando com esse fio. Então, é normal, tá? Se vocês sentirem dor, para quem não está acostumado, ele é um pouco mais duro mesmo, é mais rústico. Não é a mesma coisa do que trabalhar com um fio de algodão mercerizado, tal. Ó, tá vendo? Ele tá ficando reto. Tá ficando do jeito que eu quero. É a mesma coisa aqui, eu vou fazer os 3 aumentos aqui na lateral. E uma outra coisa, para esse tipo de trabalho que é um pouco mais bruto, eu não uso as minhas agulhas importadas, tá? Porque eu acho que ele precisa de um pouco mais de força do que geralmente, né, eu usaria. Então, assim, para esse tipo de trabalho, eu uso essas agulhas mais baratinhas que tem. Eu não sei se é alumínio, o que que é, mas eu prefiro essas daqui do que usar as minhas agulhas que são com cabo emborrachado, ou tem também aquelas da Tulip, não, da Clover, que ela tem um cabo todo de cerâmica, não sei do que é feito aquilo lá, porque pode quebrar. Eu já quebrei uma agulha dessas daqui. Vou mostrar pra vocês. Agulhas assim, ó. Porque essas agulhas aqui, elas são uma delícia de trabalhar, mas às vezes, se você tem o ponto apertado, toma cuidado, porque eu já consegui quebrar uma agulha dessas daqui, e não é barata, né? Eu já quebrei essas de metal aí que nem você está usando. Vixe, sempre quebra. Senhor, então, para vocês verem, né? Então, não sou a única. Então, eu cheguei aqui no meu último, eu vou fazer os meus 3 últimos aumentos aqui, para poder fazer a última curvinha aqui. Então, uma dica é, se vocês forem começar com isso aqui, compra a agulha mais baratinha que tem, porque ela vai funcionar, vai dar certo. Não precisa investir na agulha mais cara do mundo, porque pode quebrar. Ainda mais aqui, ó, nessa hora de passar 2 pontos em um só, ele realmente fica um pouco mais duro para você conseguir fazer isso daqui. Então, cheguei aqui, agora é só a gente terminar com um ponto. Fiz a bordinha aqui, vou dar uma alisada nele para ver se ele está ficando do jeito que eu quero e vou terminar aqui os meus pontos simples, só ponto baixo, sem aumento, sem nada. E o meu último aqui, tá? Então, qualquer fundo dá para vocês fazerem esse detalhe aqui, contanto que vocês vejam se, né, se for esse caso aqui, aí vocês vão colocar aumento um pouquinho diferente. Aqui eu fui fazendo um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo. Fui distribuindo os aumentos aqui, porque eu não precisei aumentar em todos, nesse caso aqui. Se vocês verem uma peça tal, e acho que tem que ter aumento em todos, vocês podem colocar. Vocês vão sentindo para ver como é que vai ficar melhor para ele ficar retinho. E aí, agora a gente vai. Eu vou fazer um ponto baixíssimo na volta toda desse ponto aqui, para fazer outro detalhezinho aqui, ó, de ponto baixíssimo, que são essas correntinhas.
para dar um pouco mais de estrutura para essa base aqui desse nosso cestinho. Então, chegando aqui, no meu último, o que eu vou fazer? Eu já vou começar com um ponto baixíssimo, ó, na cabeça do ponto, tá? Então, eu tenho o meu ponto aqui baixo, eu vou vir aqui em cima, onde tem a primeira correntinha aqui, na parte de cima, eu vou pegar as duas alcinhas aqui, tá? E vou fazer ponto baixíssimo. Aqui vai ter gente que faz diferente, tem gente que gosta de fazer já subir direto, mas aí é questão de gosto. E lembrando também, não aperta, tá? E ainda mais que a gente gosta de ponto baixíssimo, fechar o ponto. E lembrando que a gente está com uma agulha bem menor do que geralmente a gente usaria para esse fio. Então, eu vou fazer ponto baixíssimo. Onde tem aumento, eu não... Agora, os aumentos não me importam mais. O que importa é fazer ponto baixíssimo em todos os pontos na volta toda. Ele vai dar esse destaque aqui, né? Aqui, e vai dar estrutura para a base, tá? Vou fazer aqui, eu vou acelerar um pouquinho. Ó, e lembrando de não apertar, deixa a sua mão bem levinha. E vai dando, ó, uma alisada no seu trabalho para ver se ele está ficando legal. Não faz tudo e depois vê, vai para olhar. Não, faz um pouquinho, dá uma olhada. Eu gosto de ficar dando umas esticadas com a mão, às vezes um ponto fica um pouco menor que o outro, eu vou lá e dou uma, sabe, vou alisando ele para meio que assentar os pontos para os pontos, às vezes parece que um ponto ficou menor que o outro, na hora que você passa a mão assim, parece que ele dá uma igualada. E aí a gente vai fazendo isso a volta toda. Bom, quem gosta de fazer peças não necessariamente para maternidade, né? Mas para decoração, dá para usar esse ponto aqui também em cachepô, para quem gosta de fazer cachepô para planta. Na verdade, dá para fazer tudo, dá para fazer bolsas também. Vou subir agora. Para subir, eu vou cortar o meu fio, porque agora eu gosto de fazer o acabamento para ele ficar bem perfeitinho aqui. Então, esse final aqui, eu vou cortar o meu fio. Tá? Essa daqui vai ser a única parte que eu vou cortar ele. Então, eu vou vir aqui, vou fazer o meu último ponto baixíssimo. E aí, sim, eu vou cortar no fio de meu fio. E o que que eu vou fazer? Esse ponto aqui, ó, esse último é a minha última corrente aqui. Aqui, ó, no meu primeiro, eu vou fazer o acabamento, que eu falo que é o acabamento invisível. Então, eu vou passar a minha agulha por baixo das duas perninhas, vou passar esse fio aqui por dentro, e depois esse fio aqui, eu vou entrar no mesmo ponto que saiu. Então, aqui, ó, nesse ponto onde saiu o fio, ele foi por baixo das duas perninhas, eu vou voltar com ele aqui. Só que daí eu tenho que vir com a minha agulha, ó, de trás para frente, porque daí eu vou esconder ele lá para trás. Aí puxo ele, ó, lá para trás do meu trabalho. Tá? Peraí que ele não passou pelo meio. Agora sim. Ó, então não dá para ver. Esse fio eu não sei se tá dando para ver direitinho, mas ó, ele transforma de novo o fio. Oi? Quem falou? Tudo certo? Se não tiver, vocês deixam aí no chat, tá?
Então, essa daqui foi a primeira parte que a gente terminou a base. Agora sim, a gente vai começar a subir. Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer agora o resto com essa agulha aqui. Eu aumento a minha agulha, eu acho mais fácil para eu conseguir seguir. Daí eu aumentei para 5, tá? Para eu poder subir e fazer os pontos. Por quê? Porque nos meus testes eu achei que o ponto agora, o ponto baixo, aquele ponto baixo centralizado, que é esse daqui, ó. É isso o nome, Bia? Como chama? Ponto baixo central. Ponto, Não, ponto ponto baixo centrado. centrado. Nossa, de onde eu tirei central? Bom, o ponto baixo centrado, eu acabo apertando, mesmo eu sabendo que eu preciso alargar o ponto, eu aperto. Então, nos meus primeiros testes, ele entrou muito esse ponto aqui para dentro. Então, ele ficou a base grande e meio que fechou aqui. Então, eu vou aumentar um pouco minha agulha para facilitar, tá? Aqui, eu vou continuar. Se vocês quiserem unir esse fio com esse daqui, colando, dá. Mas o meu nunca fica bom, tá? Então, eu vou pegar e vou emendar aqui outro e depois eu escondo esses fios aqui. Depois eu pego e escondo e tá tudo certo. O que que eu vou fazer? Aqui embaixo tem as correntinhas, tá? Aqui na base tem essas correntes e aqui em cima tem como se fosse as duas perninhas aqui, ó, do ponto na lateral, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver essa lateral aqui. Eu vou Tá pegar, dando para ver sim. tá? Eu vou pegar só né? Ana Paula, gosto de pegar uma perninha, que é a perninha de cima, e o ponto de trás. E aí eu vou fazer o quê? Ponto baixo a volta toda. Então, eu vou fazer o ponto baixo. Então, eu pego a perninha de cima e o pontinho ali de trás. O que que é esse pontinho de trás? É como se fosse, ó, tá? E vou fazer ponto baixo a volta toda. E eu aumentei a minha agulha porque eu tendo a apertar. E agora é só fazer isso a volta toda. Esses fios aqui, igual eu falei, né? Você vai vir aqui, queimo, e aí depois eu escondo eles. Eu escondo eles aqui. Eu uso uma agulha de tapeceiro ou agulha de crochê mesmo, tá? E vou fazendo agora a volta toda. Se vocês começarem a ver que mesmo aumentando só um pouquinho a agulha ele vai começar a entrar, aumenta um pouco mais a agulha, tá? Porque geralmente a gente aperta mesmo, é normal. Eu percebi que eu fiz acho que 2 ou 3 cachepôs e todos eu fiz isso. Eu apertei, mesmo eu sabendo que não é para apertar, eu acabava apertando. Então aqui eu vou acelerar um pouquinho para a gente só começar a fazer o ponto em si mesmo para vocês pegarem o ponto do cesto, tá? Mas aqui não tem mais aumento, não tem mais nada disso, tá? É só fazer ponto baixo, porque agora a gente só vai crescer, ó, o nosso cesto, tá? Então, ele vai crescer aqui, então não se preocupa mais em aumento, em diminuição, e não tem nada, é só seguir. É a parte que você vai lá, assiste Netflix, escuta um podcast, dá aquela relaxada que não precisa mais ficar prestando muita atenção. Pá. Gente, desculpa, eu moro numa rua aqui que os caras gostam de passar de moto direto. Isso que não tá passando geralmente os ônibus que sempre passam. Não sei se todo mundo aqui é de São Paulo, mas aí em São Paulo é assim, é uma barulheira só todo o tempo. E aí, vamos fazendo isso a volta toda.
Tem bastante gente fazendo junto ou a maioria está sem o material ainda? Depois eu queria ver. A Juliana está fazendo, legal. Eu estou fazendo também. A Márcia, eu acho que está fazendo isso também. A Márcia, estou vendo, a Rosiane eu vi também que está fazendo. E para quem, assim, não está com material agora e falou assim, nossa, não entendi aquela parte, fica tranquila que depois essa aula vai estar disponível no YouTube. A personal vai disponibilizar para vocês também depois verem com calma algum passo que ficou, algum detalhe que passou assim batido, que vocês falam, nossa, agora eu não lembro mais, como é que era? Que eu sei que às vezes são, né, algumas coisinhas que a gente faz diferente, ou que, não lembro como é que faz, passa por cima, passa por baixo. E aqui é a mesma coisa, quando a gente vai fazendo isso daqui, vai dando uma olhada aqui, ó, para ver se o seu cesto não está começando a entrar, tá? Não está ficando menor do que ele deveria. Bom, a Bia já deve estar terminando dela, né? Se ela está fazendo, ela deve já estar o cesto pronto. Bom, estou chegando aqui no finalzinho já. Nossa, eu geralmente faço isso daqui grudar no corpo, sabe? Ó, esse daqui é o último ponto aqui. Ele tá meio feinho, mas dá para pegar aqui também. Eu podia ter escondido antes, né? Para ficar mais fácil de enxergar aqui. Mas tudo bem. E fiz o meu último ponto. Agora sim a gente vai para o nosso ponto propriamente dito. Eu vou primeiro subir essa carreira, essa parte também é uma partezinha que vai fazer com que o seu ponto fique invisível, né? A sua emenda fique invisível aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto. Então, eu tenho o meu primeiro ponto aqui deitadinho e eu tenho a cabeça do ponto aqui em cima. A cabeça do ponto, não é aqui de baixo, tá? Esse ponto que tá deitadinho, ele vai ficar aqui. A gente vai pegar na cabeça dele. E vou levar essa argola aqui lá para trás, tá? Aí eu deixo ele lá atrás, a argolinha, e o que que eu vou fazer? Eu vou entrar com a minha agulha no meio daquele ponto que estava deitadinho, que é o meu primeiro. Então, eu vou entrar, ó, com a minha agulha no meio, que é o ponto baixo centrado. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer só o fio do novelo e vou encaixar aqui. Vou fazer de novo. Ó, então, tem o ponto que está deitadinho aqui e tem a cabeça do meu ponto. Eu vou pegar as duas perninhas aqui a cabecinha aqui, as duas perninhas da cabeça do meu ponto. E vou pegar o fio e vou passar ele lá para trás. Seguro ele lá atrás e vou vir aqui pela frente, onde tem o meu Vzinho aqui, eu vou entrar com a agulha bem no meio. Vou pegar o fio do novelo, que é o fio comprido, vou passar ele por dentro, e aí sim eu vou resgatar aquela argolinha que estava lá atrás e vou colocar na minha agulha, tá? Então eu vou ficar com essas duas argolas aqui na agulha. E aí sim eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo, né? Que como se fosse a primeira correntinha. E o ponto, o que que ele é? Ele é dois pontos centrados aqui, dois pontos baixos centrados no mesmo ponto. Só que eu vou fazer dois aqui, pulo um. Dois no próximo, pulo um. Então, eu não vou diminuir os pontos. Só que eu vou fazer dois em um só. Então, eu fiz um, vou fazer o segundo. Se você tiver dificuldade de enxergar, você pode marcar esse primeiro ponto aqui para facilitar depois, se você não conseguir enxergar no começo, tá? Então, eu fiz dois pontos centrados em um, no próximo eu não vou fazer nada. Então, eu vou pular, no próximo eu vou fazer dois pontos,
juntos, e no próximo eu vou pular. E aí você vai fazendo isso a volta toda. É esse o ponto. Simples, né? E lembrando que, se você não apertar, vai ficar muito mais fácil de você conseguir entrar no ponto baixo centrado, aqui no meio. Ele não é aqui na cabeça do ponto, ele é no meio aqui. Você vai enxergar o ponto como se ele fosse um Vzinho, um coração, do jeito que você enxergar ele aí. Você vai pegar ele no meio, tá? Então, uma agulha um pouco mais fina também facilita nessa hora de você conseguir entrar com a sua agulha bem no meio do seu ponto. E aqui a mesma coisa de tudo, você vai pegando, vai dando uma ajeitada com a mão, para ele não ficar torto, para ver se você não está repuxando muito o fio. Então, vamos fazer isso a volta toda, e aí, quando chegar ali no final, eu vou repetir para vocês como é que faz esse acabamento, né? Essa subida dessa carreira, para ele ficar esse acabamento invisível. Mas o padrão é esse, sempre 2 pontos em um aqui, pula um, faz 2 no próximo. Eu nem vi, nem olhei o chat, tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Daí, na terceira fileira, vai fazer esses 2 pontos no primeiro ponto e no segundo E ponto. se você escolher fazer no primeiro, você vai sempre escolher, todas as carreiras vai fazer no primeiro. Se você escolher fazer no segundo, sempre no segundo. Mas eu gosto de fazer já no primeiro, eu acho mais fácil, porque daí a gente não se perde. Entendi. Então, a gente vai fazendo isso aqui. Lembra de pular um ponto, no próximo faz 2. Pula um ponto, no próximo faz 2. Se você estiver tendo muita dificuldade de entrar com o seu ponto, sua agulha aqui no meio, quer dizer que você está apertando demais o seu ponto. Dá uma relaxada, dá uma alongada e afrouxa um pouquinho o seu ponto. E aí a gente vai até o final. Aí eu vou dando uma ajeitadinha, vendo se ele tá ficando legal, se não tá ficando... Tem gente que fala embabadado, emborcado. Vai vendo se ele tá ficando do seu gosto. Chegando aqui no finalzinho. Opa! Então, vou fazer o meu último ponto. Vou dando uma puxadinha aqui com a mão. E aí, cheguei aqui no meu último ponto, vou fazer os meus 2 últimos pontos baixos centrados aqui. Fiz os meus 2 últimos pontos baixos aqui, vou pular esse último, e o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, que é aquele acabamento, que eu vou... Ó, o pontinho aqui, ó, tá deitadinho, eu vou vir na cabeça do ponto, tá? Vou vir, ó, por trás, vou puxar esse fio, essa argolinha lá para trás, puxei lá para trás, seguro ele ali atrás. Venho com a agulha no meu primeiro ponto aqui, ó, no meu primeiro Vzinho, e vou entrar no meio. Opa. Ó, entrei aqui no meio do meu ponto. Essa argolinha eu seguro, vou puxar só o fio do novelo. Então, eu vim aqui, ó, com o fio do novelo, puxei ele para frente e só encaixei a argolinha
que estava lá atrás na agulha, tá? Então, fica o fio que eu puxei para frente e a argolinha que estava lá atrás. Dou uma largadinha nele aqui, para ele não ficar tão pequenininho, e fiz a minha primeira correntinha, que é o meu primeiro ponto baixo. E eu vou seguir do mesmo jeito que eu estava fazendo, que são 2 pontos em um, pulo o próximo e vou no outro para fazer mais 2 pontos, opa, e mais 2 no seguinte. E aí eu vou seguindo fazendo isso daqui até o tamanho que eu quiser que tenha o meu cesto. Eu acho que eu fiz, se eu não me engano, nesse foram, acho que são 9 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu fiz 9 carreiras, mas aí vocês vão ver o que vocês vão usar, né? Para que vocês vão usar. E lembrando para não apertar, porque senão realmente, se vocês começarem a apertar, o cesto vai começar a fechar inteiro aqui. Então, faz um pouquinho, dá uma largada, faz um pouquinho, dá uma largada, vai dando uma ajeitadinha com a mão, vai vendo como é que ele tá ficando. E aí, vocês vão fazer quantas carreiras você quiser, e aí eu vou mostrar agora para vocês, já que falta 10 minutinhos aqui, eu vou ensinar para vocês como é que eu faço o acabamento. Quando vocês terminarem todas essas 9 carreiras aí, finge que aqui eu fiz, tal, nossa, foi super rápido e tô aqui. Terminei as 9 carreiras. O que eu vou fazer? Eu gosto de finalizar os meus cestos com ponto baixíssimo a volta toda, então não tem muito segredo. Eu vou vir aqui, o meu último, ao invés de eu fazer aquele acabamento que seria pegando as alcinhas aqui e tal, e jogando a argolinha para trás, eu venho aqui, ó, eu venho direto e vou fazer ponto baixíssimo. Então, isso aqui é sem segredo, não precisa fazer aquele acabamento, tá? Eu só venho aqui e vou fazendo ponto baixíssimo, mas também lembrando que o ponto baixíssimo sempre a gente tende a apertar, então deixa ele bem solto, e a gente vai fazer, ó, ponto baixíssimo a volta. Deixa eu subir um pouco mais isso daqui que tá, parece que eu tô fazendo na cara de vocês isso daqui. Pronto. Que daí eu vou, ó, venho aqui e vou fazendo a volta toda, ponto baixíssimo, para finalizar. Ele vai deixar um acabamento de trancinhas, né? Como se fosse umas trancinhas aqui na frente, igual o acabamento que a gente deixou lá embaixo. Igual eu falei, vocês podem usar esse ponto em tudo, né? Dá para usar em cachepô, em bolsas, para tudo. Vou só terminar aqui a volta toda e aí a gente faz aquele mesmo acabamento que eu fiz lá embaixo para ficar invisível. Deixa eu correr aqui para mostrar para vocês o finalzinho. A Paula falou que esse ponto está super delicado, e eu também acho ele muito lindo. Eu sempre vi ele assim, mas eu nunca cheguei a fazer. Eu achei bem bonito. É, ele fica bonitinho, assim, ele fica um pouco diferente do que a gente está acostumado, que é só o ponto baixo centrado, né? Que geralmente a gente só faz o ponto baixo centrado tradicional. Então, esse daqui é um ponto diferente, mas ao mesmo tempo é fácil, para dar uma carinha nova. Dá um detalhe a mais, né? Fica diferente. Uhum. Ó, então, o último, então, cheguei aqui no meu último ponto, vou fazer o meu último ponto baixíssimo aqui, e vou puxar a minha agulha. Tirei o meu fio aqui, e aí, o que eu vou fazer? É a mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Então, eu vou vir na minha primeira trancinha aqui, ó. Vou pegar o meu fio, vou passar por baixo das 2 perninhas e vou levar esse fio pelo mesmo lugar que ele entrou. Quer dizer, pelo mesmo lugar que ele saiu, ele vai entrar. Só que como eu tô com a agulha de crochê, eu vou vir, ó, aqui por trás. Então, aonde
onde ele saiu, ele passa pelas duas perninhas da frente e vai entrar no mesmo lugar onde ele saiu para refazer. Ó. Então, você, quando olha para a peça, você não sabe onde começou e onde terminou. Então, ele fica certinho aqui, e daí depois é só vocês pegarem e virem aqui, ó, pelo lado avesso do seu trabalho e esconder. Se vocês acharem mais fácil uma agulha de tapeceiro grossa, vocês podem usar, ou vocês podem usar mesmo a agulha de crochê de vocês e ir escondendo esse fio. Aí esconde por alguns pontos aí. Tem gente que usa cola. Eu, geralmente, quando eu tô fazendo fio náutico, eu uso o isqueiro mesmo, tá? Então, por exemplo, finge que eu já coloquei aqui, escondi um tanto que eu queria. Eu corto meu fio. E aí aqui, tomem cuidado, tá? Para vocês não queimarem a peça de vocês. Pega só a pontinha aqui, ó, do trabalho. Pega o isqueiro, esquenta um pouquinho. E com a bundinha do isqueiro vocês grudam. Então, aqui eu tenho o acabamento da pontinha, ele fica grudado no próprio crochê. Então, quando vocês verem aqui, ó, ele não vai aparecer, ele vai ficar bem escondidinho, tá? Ó, eu não sei se esse daqui dá para ver, mas tá vendo que ficou um pouquinho, ó, aqui no meio, ficou um pouquinho apertado? Porque foi onde eu descobri que eu deveria ter aumentado um pouco a minha agulha, porque eu estava apertando muito. Então, ele não ficou retinho. Ó, aqui acho que dá para ver melhor. Tá vendo aqui, ó, que ele deu uma, parece uma barriguinha, tá? Então, é esse caso aqui que eu aumentei a minha agulha para realmente deixar ele reto, porque eu achei que mesmo eu soltando o meu ponto, eu estava apertando ele. Então, aí é só vocês tomarem um pouquinho de cuidado com isso, já que vocês já sabem agora que pode acontecer isso daqui, de apertar muito o fio, ele vai acontecer isso daqui, ele vai formar meio que uma barriguinha. E o legal é que ele fique bem retinho. Bem assim, ó. Tá? E esse daqui é um fio com lurex, então ele deixa esse brilho aqui, então não precisa ser necessariamente para maternidade, pode ser também para outras coisas. E esse daqui, igual eu falei, eu coloquei duplo, então ele ficou com esse acabamento de sintético aqui na parte de dentro e na parte de fora. Tá? Eu ia falar para você, pode falar, Márcia. Quando a gente faz esse ponto, fica um Vzinho assim e um Vzinho assim. Aí, quando a gente vai fazer a segunda carreira, eu entro aonde? No meio dessas perninhas ou no meio dos dois Vzinhos? Ou aqui, ó? Não, você vai entrar no meio do primeiro, então tem um Vzinho aqui e um Vzinho aqui. Você vai entrar no meio das duas perninhas do primeiro V, não é no meio do que forma os dois. É no meio. Ah, tá. Tá, por isso que ele vai fazendo. O meu eu comecei depois, então ele vai ficando assim, né? Ele vai girando, né? Ele não fica aquele V, V, V. Não, ele vai meio que andando. Ele como, eu não sei se vai dar para ver aqui, ó, mas ele fica Não, meio que é. uma diagonal, assim, sabe? Então Ele vai tá, porque eu comecei aqui a segunda, mas não vou nem tentar mostrar porque minha linha é marinho, mas então era essa a minha dúvida. Obrigada. Não, tá todo mundo ok, ficou legal, deu para aprender alguma coisa. Top, Ana, adorei. Apesar que eu estava querendo aprender esse ponto, e agora aprendi. Que bom, Bia. Fico muito feliz que eu tenha ensinado alguma coisa para você, porque eu já aprendi muito com você também, né? Ah, que legal. É isso aí, vai trocando informações. Sim. Gente, então, Obrigada, obrigada. viu? Eu Tchau, queria gente. agradecer Obrigada. muito a todo mundo que estava aqui e até mais.